just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater, baby. Fala galera, beleza? Canal Bet Green, Palpite Futebol 2.0, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje palpites aí pra esse sabadão, dia 13 de fevereiro de 2021. Separei pra essa rodada aqui 16 jogos, bastante jogos pra essa rodada aí, que vai estar repleta de oportunidade pra gente poder lucrar bastante. E no final do vídeo aí vou estar deixando 3 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Então antes de começar com os palpites e bilhetes, já peço a ajuda de todos vocês pra se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo que é importante demais. E no final aí você comenta o que você achou dos palpites e bilhetes, tá show? Então chega de papo e vamos ao que interessa, vamos pro nosso primeiro palpite desse sabadão. Então galera, os 16 jogos que eu separei para esse sabadão são esses jogos aqui. Como vocês podem ver, bastante jogos, né? Jogos bem interessantes para a gente poder lucrar nesse final de semana. Eu vou fazer uma análise bem rápida aqui, galera, para o vídeo não ficar muito longo, que eu sei que vídeos assim acima de 10, 15 minutos é vídeo muito chato de você ficar acompanhando, então vou fazer um troço bem rapidinho para o vídeo ficar dinâmico e bom para vocês. Vamos começar com o primeiro jogo aqui da Dinamarca, primeira divisão, jogo entre Esbjerg versus Vendsyssel. Acredito que é jogo total favorito para a gente assistir pelo menos 2 gols nessa partida, né? Confronto direto entre essas equipes sempre costuma sair pelo menos 2 gols, então acredito que é jogo total favorito para a gente ir com a dica mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Campeonato inglês, Premier League, jogo entre Leicester versus Liverpool. O Liverpool aí que não está nada bem, né? Especialmente se setor defensivo, está sentindo muita falta aí do Van Dijk. Acredito que alguns desfalques é importante, como o Fabinho também, né? Que querendo ou não é da parte defensiva, então automaticamente o Liverpool tem tomado gols quase toda a rodada. Portanto, com esse confronto aí contra o Leicester, né, que tem uma equipe muito bem qualificada, acredito que é jogo total favorito para a gente assistir gols tanto do time da casa como do time fora. Portanto, a gente vai com a dica ambos marcam e a probabilidade 1-1. Agora vamos partir para o próximo jogo. Agora Países Baixos, né, campeonato holandês, segunda divisão. A gente vai ter o jogo entre Graafschap versus Maastricht. Acredito que é jogo total favorito para a gente apostar no time da casa, né? Porém, vocês vão ver aqui que a ODD está muito baixa. Mas eu estou acreditando aqui que é um jogo para a gente assistir bastante gols também, né? Inclusive porque o Graafschap é um time com um dos melhores ataques do campeonato e o Maastricht com uma das piores defesas do campeonato. Portanto, acredito muito aí que a gente vai assistir pelo menos 3 gols ou mais nessa partida. E a ODD está muito mais considerável, né? Então a gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos partir aqui para o campeonato da Alemanha, né? Campeonato alemão, Bundesliga. A gente vai ter o jogo entre Borussia Dortmund versus Hoffenheim. Acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, né? O jogo, na minha opinião, não é tão favorito assim o Borussia Dortmund, né? Ainda mais que essa equipe aqui, quando se enfrenta as duas, né? O confronto direto, sempre costuma ser bem equilibrado. Então acredito que é jogo bom para a gente apostar em gols. Acredito aí que o mercado de gols é muito mais favorável do que a gente pegar e apostar aqui no Borussia Dortmund para vencer essa partida. Portanto, a gente vai com a dica aí, que na minha opinião é jogo para sair 3 gols ou mais. A gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-2. Agora vamos partir para mais um jogo aqui da Bundesliga, jogo entre Bayer Leverkusen versus Mainz. Acredito que é outro jogo total favorito para a gente apostar em gols. Aqui as casas de aposta estão dando favoritinho para o Leverkusen, né, pagando 1,40. Mas eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes aqui. E o mercado de gols, na minha opinião, é muito mais seguro do que a gente apostar no time da casa. Assim como o jogo do Borussia Dortmund, o jogo do Bayer Leverkusen também eu acredito que é um jogo muito favorável para a gente assistir 3 gols ou mais. Portanto, a gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos partir aqui para o campeonato da Áustria. A gente vai ter o confronto aqui entre Tirol versus Salzburg. Salzburg aí que é um time unanimidade aqui no campeonato da Áustria, né? É um time que sempre está levando esse campeonato aí de forma bem fácil, apesar que esse ano tá um pouco mais complicado, né? Aqui já está qualificado, né, para a disputa do título, mas como vocês podem ver, o time está na liderança com apenas 1 ponto à frente do Rapid Viena. Vai enfrentar o time do Tirol aqui, que querendo ou não é uma equipe que está fazendo um campeonato muito interessante, e nesse confronto eu acredito que a gente vai assistir bastante gols. Acredito que é mais um jogo aqui para a gente apostar nesse mercado de gols que é muito favorável. Então a gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 fora.
Agora vamos partir para o campeonato francês, primeira divisão, jogo entre PSG versus Nice. O PSG aí que vai ter o desfalque muito importante, que é o Neymar, né, que teve uma lesão aí. Acredito que vai ser um desfalque tanto, né? O time do PSG necessita muito do Neymar, ainda mais que ele estava jogando ali meio que de meio atacante, né, armando a jogada, ajudando o setor do meio de campo ali, ajudando a criar jogadas para o setor ofensivo, né? E é um cara que todo mundo sabe aí que é muito marcado pela mídia e tudo mais, mas o futebol do Neymar é muito bom, é bom de ver o cara jogando. Quando ele resolve jogar, acaba desequilibrando qualquer partida, então acredito que vai ser um desfalque tanto para esse time do PSG. E nesse confronto aqui contra o Nice, acredito que é jogo total favorito para a gente assistir poucos gols. Na minha opinião, não vai ser jogo aí para goleado e tudo mais não, ainda mais que Di Maria também não vai jogar, tá em dúvida aqui, né? Talvez não vai jogar. Aí vai ter o Neymar, tem o Verratti, tem jogadores aqui importantes que vai desfalcar. Então acredito que é jogo pra gente assistir uns 2, 3 gols, mais ou menos assim, no máximo uns 2, 3 gols. E por segurança a gente vai com a dica menos de 4 gols e meio, que tá com a ADD muito boa, de 1,40, e acredito que é uma ADD muito considerável pra gente estar apostando, né? Então a gente vai com essa dica, menos de 4 gols e meio, e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos partir aqui para o campeonato da Turquia, na Superliga da Turquia. A gente vai ter o jogo entre Karagümrük versus Fenerbahçe. Acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, né? As casas de aposta estão dando um pouco de favoritismo aqui pro Fenerbahçe. O time está na terceira colocação aqui, né? Tá brigando pelo título. Tem 3 equipes aqui com 48 pontos, né? Que é o Fenerbahçe, Besiktas e o Galatasaray. Então tá bem equilibrado. O Karagümrük está fazendo um campeonato até que interessante, né? Tem 10 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Tá aqui em 8º lugar com 37 pontos. Então é uma equipe que está fazendo um campeonato legal. E nesse confronto aqui, acredito que a gente vai assistir gol das duas equipes. Na minha opinião aí, a gente pode estar indo com a dica ambos marcam e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos partir aqui para mais um jogo do campeonato inglês, jogo bem interessante, né? Manchester City versus Tottenham. Acredito que é outro jogo aqui muito interessante para a gente apostar em gols. Acredito que a gente vai ver bastante gols nesse confronto. O time do Manchester City, que é o atual líder do campeonato, né? O time está com 50 pontos. O time do Tottenham está decepcionando até o momento, né? Em 22 partidas aí, o time está com 10 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Está com apenas 36 pontos, está aqui em 8º lugar, então está fazendo um campeonato bem abaixo do esperado, né? E nesse confronto aqui, acredito que vai ser um jogo com bastante gols. Na minha opinião, aí, jogo pra gente assistir no mínimo uns 3 gols ou mais. Então a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos partir aqui para o campeonato Países Baixos, no caso campeonato holandês, primeira divisão, jogo entre Heracles versus Ajax, outro jogo aqui muito interessante para a gente apostar em gols, né? Confronto entre essas duas equipes sempre costuma sair goleada do Ajax, né? Sempre costuma sair uns 4, 5 gols, e nesse confronto aqui acredito que não vai ser diferente, ainda mais com o Ajax jogando fora de casa aí, sempre costuma marcar gols também, né? Tem o mesmo desempenho aí dele jogando em casa, então o desempenho do time é muito igualado, né? O time jogando em casa ou fora sempre costuma fazer a mesma campanha e sempre costuma também marcar bastante gols. O time do Heracles jogando em casa tem a oportunidade de fazer pelo menos um golzinho, né, para poder fazer um gol de honra, porque na minha opinião é jogo total favorito para o Ajax vencer, mas nesse confronto aqui a gente vai com a dica de gols, né? A gente vai com a dica mais de 2 gols e meio e a probabilidade 3-1 fora. Agora vamos partir aqui para o campeonato italiano Série A, jogo entre Spezia versus Milan. O Milan aqui, que é o atual líder do campeonato, né, está com 49 pontos, mas está sendo seguido aqui firme contra a Inter de Milão, né, que está com 47 pontos, 2 pontos a mais, no caso 2 pontos a mais para o Milan, né. Então acredito que o Milan aí jogando contra uma equipe do Spezia, que é uma equipe fraca, né, teoricamente é uma equipe fraca, acredito que mesmo jogando fora de casa aí, o Milan é total favorito para vencer esse confronto aí e permanecer na liderança de forma isolada, ainda mais que vai contar aí com a ajuda de Ibrahimovic e companhia, né? Então acredito muito na vitória do Milan, mesmo jogando fora de casa, até porque o time fora de casa faz uma campanha muito boa, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É o time que tem melhor campanha, não perdeu ainda no campeonato jogando fora de casa, são 9 vitórias e um empate, né? Em 10 partidas. Já o time do Spezia jogando em casa é o último colocado, venceu apenas uma partida, que foi contra o Sampdoria, né? E de restante aqui foram 3 empates e 6 derrotas, então é um time que jogando em casa não oferece muito perigo, ainda mais para uma equipe muito bem qualificada igual o Milan. Então a gente vai com a dica fora vence e a probabilidade 3-1 fora.
Agora vamos partir aqui para o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente vai ter o jogo aqui entre Goiás e Botafogo. Goiás que ainda tem uma chance remota de se livrar da zona do rebaixamento. O Botafogo já está matematicamente rebaixado. Então acredito que vai ser um jogo muito favorável para a gente apostar no time da casa. Ainda mais que o time do Goiás jogando em casa costuma sempre ser um time chato e sempre costuma arrancar pontos aí, especialmente de equipes ali do meio da tabela para cima. E contra o time do Botafogo, que é uma equipe que já está simplesmente já pensando no próximo campeonato, né? Na Série B do ano que vem, no caso, acredito que vai ser até esse ano, na Série B. Então o time já está pensando aí na disputa da Série B. Eu acredito que o time vai sem motivação nenhuma para esse confronto. Portanto, a gente pode estar apostando aqui no time da casa para o Goiás vencer esse confronto. Então a gente vai com a dica casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos partir para o Campeonato Espanhol, La Liga. A gente vai ter o jogo entre Barcelona e Alavés. Acredito que o Barcelona aí, mesmo com bastante desfalque, né? Braith White, Coutinho, o Dest, Fati, o Piqué, o Pjanic, o Sérgio Roberto. Tem jogadores aqui muito fundamental para o time que vai estar desfalcando por lesão, né? Então o departamento médico aí do Barcelona está lotado de jogadores aí fundamentais para o clube. Mas mesmo assim a gente vai ter Messi e companhia aí, que quando decide jogar desequilibra qualquer partida contra qualquer equipe, né? E nesse confronto aqui acredito que não vai ser diferente. Acredito muito na vitória do Barcelona de forma fácil. E nesse confronto aqui a gente pode estar indo com a dica casa menos um handicap asiático e a probabilidade 3-0 casa. Agora vamos partir para mais um jogo, agora Campeonato Português, né? Primeira divisão, jogo entre Porto e Boa Vista. Acredito que o Porto aí total favorito para vencer esse confronto, né? O time do Porto aí que está na caça aqui do Sport, que está na liderança de forma isolada com 48 pontos. O Porto está com 40 pontos até o momento, mas o time não quer se distanciar tanto assim, ainda acredita em poder brigar nessa liderança aí, né? Então qualquer jogo em casa que possa somar 3 pontos é fundamental para a equipe, né? A equipe não pode perder pontos jogando em casa. Então acredito que contra essa equipe do Boa Vista, que é uma equipe regular, né? Não vamos dizer fraca, mas é uma equipe regular, né, no campeonato. Tanto é que a equipe está aqui na parte de baixo da tabela, mas é uma equipe que sempre está brigando aqui no meio da tabela. Nesse confronto aqui o time venceu apenas 2 partidas no campeonato até o momento, né? E no confronto direto, mostrar aqui para vocês que o Porto jogando em casa sempre tem favoritismo, como vocês podem ver. A última derrota do Porto para esse time do Boa Vista foi em 2004, né? Então, depois disso foram, eu acho que 9 vitórias e um empate só. Então, Porto total favorito para vencer esse confronto. E a gente vai com a dica aí menos um handicap asiático para o time do Porto, né? Ou seja, casa menos um handicap asiático e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos partir aqui para mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro. O primeiro aqui é Atlético Mineiro versus Bahia. Atlético Mineiro jogando em casa é uma equipe muito forte, uma equipe que sempre costuma vencer seus confrontos, porém vai enfrentar o time do Bahia, que está precisando de um jeito ou de outro vencer para poder se livrar dessa zona aqui de perigo, né? O time está com 37 pontos, a mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Então o time precisa vencer, querendo ou não, para poder não entrar nessa zona aqui do rebaixamento e ficar aqui entre os 4 últimos colocados do campeonato. Já o time do Atlético Mineiro precisa vencer também, especialmente jogando em casa, se ainda sonha em brigar pelo título aqui, que atualmente o líder é o Internacional, né, com 66 pontos, está 5 pontos à frente do Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro tem que vencer esse jogo, querendo ou não. Então acredito que vai ser um jogo muito aberto aí, com grande chance de gols, na minha opinião. Então a gente pode estar indo no mercado de gols, que no meu ponto de vista aqui é jogo para a gente assistir 3 gols ou mais tranquilamente. Portanto a gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o último jogo aqui da nossa lista, mais um jogo aqui do Brasileirão, né? A gente vai ter o jogo entre Santos e Coritiba. Acredito que é outro jogo interessante aqui para a gente apostar em gols, isso porque Santos jogando em casa aí tem sua força total. Aqui tá dizendo que Marinho está com lesão, mas Marinho já foi confirmado que vai jogar, então Marinho em campo é sinônimo de gol, né? Sinônimo de setor ofensivo do Santos total reforçado, né? E o time do Coritiba que está aqui ainda na briga para poder sair dessa zona de rebaixamento, porém é muito difícil, né? O time está com 28 pontos. Acredito que a situação é bem difícil para o time do Coritiba se livrar desse rebaixamento, mas o time ainda tem esperança, né? Matematicamente ainda não está rebaixado, então ainda tem essa possibilidade de querer sair dessa zona de rebaixamento. Já o time do Santos aqui, infelizmente, fica numa situação bem complicada para poder brigar aqui
para entrar aqui nessa zona aqui de Libertadores, né? Tá certo que esse G7 aqui pode virar G8, né? Isso se o Grêmio vencer, né? Acho que é Grêmio, né? Grêmio tem que vencer isso aqui para poder abrir mais uma vaga aqui. Portanto, o Santos precisa vencer e acreditar, né? Acreditar nesse G8 aí para poder pegar uma vaguinha para Libertadores do ano que vem. Tá certo que é pré-Libertadores, mas já é um lucro e tanto pro time do Santos, que infelizmente deu mole e focou demais na Libertadores e esqueceu do Brasileiro. Então acredito que vai ser um jogo aberto aí com grande chance de gols e a gente pode estar indo com o mercado de gols nesse confronto. A gente vai com a dica mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 casa. Enfim, galera, esses aqui foram os palpites para esse sabadão. Espero que vocês gostem, que possa lucrar bastante aí nesse final de semana. E agora eu vou estar trazendo para vocês aí os 3 bilhetes prontos que eu prometi para vocês. E o primeiro bilhete para essa rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui, a gente vai com essa tripla aqui muito bem elaborada. A gente pegou só o mercado de gols aqui nessa tripla. O primeiro jogo aqui, o Leicester versus o Liverpool, a gente botou mais de 1,5 gols. Pegamos o jogo entre Graafschap versus Maastricht, a gente botou mais de 2,5 gols. E o jogo entre Borussia Dortmund e Hoffenheim, a gente botou mais de 2,5 gols também. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,27. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$227,27. Esse bilhete acredito que tem uns 75 a 80% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado aí e com grandes chances de green. Agora vamos para o nosso segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo bilhete, a gente também pegou uma tripla. A gente pegou aqui o primeiro jogo aqui, Bayer Leverkusen versus Mainz, botamos mais de 1,5 gols. Pegamos o jogo aqui entre Tirol versus Salzburg, botamos mais de 2,5 gols. E o jogo entre PSG e Nice, botamos aqui menos de 4,5 gols. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,6. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$206,81. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado aí e com grande oportunidade. Agora vamos para o terceiro e último bilhete, que é esse daqui, ó. Nesse último bilhete aqui a gente pegou 5 jogos, né? Uma múltipla aqui de 5 jogos. Mesmo se tratando de 5 jogos aqui, tá um bilhete muito bem elaborado, com grande chance, tá? A gente pegou o primeiro jogo aqui, Heracles versus Ajax, botamos mais de 1,5 gols. Pegamos o jogo entre Porto e Boa Vista, botamos vitória do Porto. Jogo entre Atlético Mineiro e Bahia, botamos aqui mais de 1,5 gols. Jogo entre Barcelona e Alavés, mais de 1,5 gols. E o jogo entre Santos e Coritiba, mais de 1,5 gols também. Então, esse bilhete aqui com 5 jogos gerou uma ODD total de 2,45. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$245,08. Esse bilhete aqui, mesmo se tratando de 5 jogos, acredito que tem 65 a 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green para esse sabadão, galera. Então, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e bilhetes que eu trouxe aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa um like no vídeo, que é importante demais. E não esqueça, você que ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos novos que eu postar aqui no canal Bet Green, tá show? Um forte abraço a todos vocês aí, um ótimo lucro nesse final de semana e tamo junto, galera. Valeu, valeu, fui!